Eu falo que eu fui sexualizado muito cedo. Até então eu não sabia que é isso. Anos depois também fui descobrir que na verdade isso era um abuso. Mas... Olá galerinha, tudo bem com vocês? O Papo de Casal de hoje é um assunto sério. Polêmico. Muito sério e polêmico. Curtam, compartilhem, ative o sininho para receber novos vídeos. E se inscrevam no canal. Muito, tá? Pessoal, assistam esse vídeo aqui, que ele vai fazer vocês pensarem em muita coisa. Eu falo que eu fui sexualizado muito cedo. Até então eu não sabia que é isso. Anos depois também fui descobrir que na verdade isso era um abuso. Mas... meninada junto ali, 7 aninhos, e os mais velhos, só pega, beija ela. Agora coloca a língua, agora isso, instruindo. Os mais velhos que fica ali botando instruindo e tal. E aquilo já mudou toda a minha ótica. A molecada queria brincar disso, aquilo, outro. Meu olho já tava para outras coisas. Eu já tava com 13 anos de idade, perdi a virgindade com uma mulher de quase 30 anos de idade. E que desgraçou minha vida, assim, porque ela não só tirou a virgindade, mas ficou ali praticamente treinando, assim. Falou, você faz isso, agora fala isso, agora quando for assim, foi... E aí, quando a meninada toda da escola ali, que tava começando a vida sexual, assim... A gente já tá dando aula já. E aí isso cara, ferrou com a minha vida, assim. Então, gente, vocês acabaram de ver esse vídeo, é do Brunão, né, do Morada. Sim. E ele fala sobre, né, a sexualidade precoce na vida dele, o que isso causou na vida dele. E o quanto foi difícil dele sair disso, né, também. Sim. E nós queremos abordar esse assunto hoje, principalmente para você pai, para você mãe que vai nos assistir, para que você tome cuidado, para que você preste atenção onde seu filho está indo e tome cuidado com ele, porque há muita coisa ruim que cerca os nossos filhos e nós precisamos estar cada vez mais atentos. O que acontece com o Bruno acontece com muita gente, com muitas crianças, tanto homens quanto mulheres. A gente vê uma época, né, que a gente achava que tipo, era só com mulheres que aconteceu isso. Que aconteceram isso, né? Que aconteceram coisas assim. Sim. Mas com homens também. Então, a gente tem que abrir o olho tanto com homens quanto mulheres. Principalmente nos dias de hoje, né? Principalmente no dia de hoje. Que tá muito diferente do que da outra... Do que era antes. Do que antes, né? Esses dias até eu vi num vídeo, num postzinho lá, que uma mocinha comentou lá, tipo, mas antigamente se casavam com 13 anos, 14 anos, estavam até grávidos, não sei o que. Exatamente. Mas qual a diferença disso? É que eu respondi ela, eu disse assim, exatamente, elas se casavam. Sim, antigamente há uma era grande diferença, né? Claro. É muito diferente eu pegar e sair com uma pessoa hoje, outra amanhã, e outra depois de amanhã, e outra... É muito diferente eu casar com uma pessoa. Sim. Isso não é só psicológico, isso é emocional. Isso já é comprovado cientificamente, que até adultos, por terem muitos relacionamentos, eles acabam que mudando a sua personalidade e a sua mentalidade. Tem muita gente hoje que não quer relacionamento. Por quê? Porque teve várias vezes. Por quê? Porque é precoce. Sim. Então vamos imaginar, se num adulto uma relação sexual precoce prejudica, imagina numa criança. Como que cresce essa criança? Como essa criança vai viver futuramente com uma relação sexual precoce? Na verdade, a criança vai perder uma fase da vida dela, né? Não vai ser igual às outras crianças. Exatamente. Então, nesse podcast, ele fala que ele já olhava diferente para as meninas depois disso. Então, ele já mudou a visão dele. Ele já mudou o modo dele de pensar. Enquanto os outros estavam pensando em brincar, correr, jogar futebol, quem sabe, ele já vidrado nas menininhas, já pensando em milhares de coisas. Mas imagina a cabeça desse rapaz, que eu acredito que era uma moça conhecida, quem sabe da família dele, dos pais. Provavelmente. Ele ia lá pra casa dela e tinha relações sexuais com ela com 13 anos. E ela tinha 30. Como que ele cresceu a cabeça? Não tinha como ele pensar outra coisa. E o detalhe de tudo isso, que a relação sexual não é algo ruim. Pois é. Pelo contrário, é algo bom. Só que hoje em dia, né,
há uma fala assim, muito, não só no Brasil, mas no mundo, né? Que isso é normal. Ficou algo normal, algo comum. Mas hoje em dia tá muito diferente, né? Tá tudo muito solto, muito largado, não sei. O pessoal nem liga, sai, vai, não volta, volta no outro dia. Bom, a gente vê pelos carnavais, né? Sim. O carnaval é uma reflexão sim. disso, né? É um pensamento que, tipo assim, vamos curtir, vamos viver a vida, vamos se divertir, e sai aquela pegação de um em outro, em outro, aquela coisa sem fim, sem rótulo, sem lei, sem nada. Mas isso já prejudica, e o adulto já fica tipo assim, olha, vamos imaginar, eu falo como homem, você como mulher, só pra gente entender um pouco disso. Vamos imaginar que eu sou um cara que foi no carnaval e saí pegando geral. Você acha sinceramente que eu vou ser fiel a uma pessoa? Não. Muito difícil. Porque o desejo já está em mim. Olha só como que surge isso. O desejo está em mim de eu provar várias pessoas. Porque é como um cardápio. É basicamente isso. Então eu provei uma, provei outra. Então não é uma pessoa que vai me satisfazer mais. Agora eu tento satisfazer o meu desejo. E não é aquela pessoa que vai satisfazer o meu desejo. Eu já coloquei na minha cabeça, mulheres, prestem atenção nisso. Eu já coloquei na minha cabeça que várias mulheres que me satisfazem. E que aquela mulher pode me dar um prazer no início, mas depois eu vou querer outra. E outra e outra, porque aquilo já está em mim. E é muito difícil sair disso. É muito difícil. Imagina então um cara que foi sexualizado com 13 anos de idade. Já é difícil para uma pessoa adulta, né? Imagina uma criança. Uma criança. Que é sexualizada. Não, e eu acredito que não fora só essa mulher. Que teve mais após ela. Sim, deve ter tido mesmo. Então como que isso mexeu e depois o quão difícil foi ele sair disso. Então preste atenção, a mulher às vezes se ilude também achando que esse cara vai mudar. Esse cara não vai mudar por você. Infelizmente essa é uma dura realidade. Sim. Só Deus na causa. Porque aquele desejo está dentro da pessoa. E não é questão de eu ter uma pessoa e um desejo além do normal por aquela pessoa que vai fazer esse cara parar. Não vai. Não vai. Porque ele já provou vários desejos. É como se ele provasse várias frutas e de repente ele tem uma fruta que é muito boa, está na mão dele. Mas ele já provou as outras frutas e ele sabe que as outras também são boas. Você acha que esse rapaz vai ficar só com essa? Não. Ele também vai querer as outras frutas por um breve momento. Então, o que eu penso é que a sexualidade precoce, ela vai te prejudicar muito. E nós vamos além disso, a sexualidade precoce também numa relação, num relacionamento. Porque hoje também as pessoas mal se conhecem e elas já estão juntas, já estão dormindo junto e amanhã já não estão mais. E isso também vai prejudicar as pessoas. Tudo precoce prejudica. Até as bênçãos de Deus, quando é precoce, nos prejudica. Imagina a sexualidade. Imagina. Então o que nós queremos hoje é alertar os pais. Alertar os pais. Cuide onde seus filhos vão, com quem seus filhos vão. Independente de quem seja. Sempre desconfiem. Mas para isso também os pais deveriam ser amigos dos filhos, que hoje é difícil, hoje né? É bem difícil. A gente pensa em dinheiro, pensa em trocar de carro, uma casa nova, e nossos filhos a gente deixou meio que de um cantinho assim, quando sobra tempo a gente vai lá. Sim. É difícil para um pai às vezes dizer eu te amo, quanto mais cuidar. E o cuidar, a proteção, tá? Não é liberar esse filho, é sim ter ele perto. E ter o filho perto é saber com quem ele fala no celular. Sim. Não existe intimidade do filho. A única intimidade do filho, da filha, é quando ela vai no banheiro e se vestir. Não existe filha trancada no quarto, filho trancado no quarto, mexendo no notebook sem ninguém saber com quem está falando. Não existe pai que faz isso, é um pai frouxo.
A mãe que faz isso é frouxa. Mas talvez seja porque na época quando esses pais eram mais novos, eles queriam ter uma liberdade, mas eles não ganharam. Aí agora, como eles têm filhos, eles dão a liberdade para os filhos, só que daí eles dão demais. Mas aí esse pai, essa mãe precisa se curar, né? Sim. Precisa curar os seus traumas para não passar os seus traumas para os seus filhos. É mimadinho, né? Como é que se diz? Os Enzo? Os Enzo, né? Uhum. Esse dia eu carreguei um Enzo meu, senhor. Mas prossigamos. Gente, pais, abram os olhos para ver o que seus filhos estão realmente fazendo. Porque uma vez que nós perdemos nossos filhos, é muito mais difícil de recuperar. Dê linha pro seu filho, mas não largue a corda. Se for necessário, puxe. Tire um dia, nem que seja, pelo amor de Deus, um dia na semana, para conversar com seu filho, que hoje é difícil. Para ver com quem que seu filho está falando no notebook, com o que ele está jogando, com o que ele está falando no celular. Não, isso não é prisão, isso é cuidado, é proteção. A não ser que você acredite que o seu filho com 12, 13 anos já pode viver o mundo. Aí você deixa ele sair porta fora de casa e faça uma casa para ele e deixa ele morar. Agora, se você ainda acredita que é pai, que não é frouxo, e que você sabe que o seu filho precisa de sua proteção, e que ele não conhece o mundo como você, e que o mundo é mau, é perverso, vai passar a ensinar coisas ruins para eles, você cuida do seu filho, você protege o seu filho. E a maneira de você cuidar e proteger o seu filho não é meter uma algema nele, mas é ter uma cordinha ali sempre atada. Você tem que dar limites, dizer não para os Enzos, né? Sim. Porque senão o Enzo sai porta fora e pula do prédio. Meu Senhor, imagina a depressão. Aí é depressão. É depressão. Que existe, tá, gente? A gente não tá brincando, mas existe depressão que são causadas pelos pais. E isso é perigoso. Cuide do seu filho, ame o seu filho, mas proteja o seu filho. Saiba com quem seu filho está falando no celular, saiba com quem que seu filho está saindo, saiba com quem seu filho está falando, jogando no notebook, né? Sim. Quais são as pessoas, não interessa quem seja, tá? Eu vejo que não há um alerta muito hoje na internet quanto a isto. Mas veja, perceba, não interessa se a pessoa é velha, se a pessoa tem 30 ou 20 anos. Existem pessoas sequeladas hoje, que muitas das vezes essas pessoas foram pessoas traumáticas na infância. E elas carregam esses traumas e traumatizam outras pessoas. Tem uma frase muito conhecida que diz assim, ó: pessoas curadas curam. Pessoas curadas curam. Sim. Mas pessoas doentes adoecem outras pessoas. Então nós temos que abrir o olho, pai, mãe, abra o olho, para de ser frouxo, para de ser frouxa. Cuide do seu filho direito, preste atenção nele, conheça os atos e as ações dele, para que você possa protegê-lo desse mundo mau e perverso que a gente vê por aí hoje. Sim. Espero que você tenha entendido o papo de hoje, né? Sim. É um alerta, alerta aos pais, como no caso do Brunão aqui, né? A gente não está criticando ele, a gente estamos pegando o caso dele para dar um alerta às pessoas, um exemplo. Sim. Né? E ele tinha apenas 12, 13 anos, né? Era bem novo. E foi sexualidade, e foi difícil dele sair disso. Graças a Deus, pela sua misericórdia, Deus o encontrou de novo. E hoje ele é casado, tem uma esposa maravilhosa, tem uma família maravilhosa. Eu adoro os louvores dele também. Sim. Né? Um dia, quem sabe, a gente se encontra por aí. Sabe, a gente grava junto alguma coisa. E pra quem não sabe, eu canto também, né? E tá aqui o violãozinho aqui do lado. Logo um dia a gente vai fazer um louvor aí. Vamos fazer, né? Deus abençoe a sua vida. Curte o nosso canal. Aperta o sininho, né? Compartilha com os amigos aí. Manda pros pais aí. Papo de casal de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Amém.